Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade que nos concede. Abençoe a todos nós aqui nesse ambiente, que possamos estar todos juntos, encarnados e desencarnados, olhando na mesma direção. Que o tato seja amparado e protegido, para que as palavras proferidas possam tocar no mundo íntimo de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Obrigado, viu, Ana? Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, da oportunidade de estar aqui com vocês. Tão carinhosa a recepção da Ana, de todos aqui, do Henrique, xará do meu filho, do Laco e da Fer, que foram me buscar lá no nosso hotel. E que a gente fica honrado mesmo de poder estar aqui, numa casa onde nasce realmente os movimentos espíritas. Lembrando que Jesus também pregava na casa de Simão Pedro. E estamos todos aqui. E disse o mestre que se estamos em 2 ou mais reunidos, em nome dele, ele está com a gente. Tenho fé nisso. E agradeço demais a presença aqui de alguns amigos em especial, porque vieram de Abu Dhabi, são amigos de tantas encarnações já. Vieram aqui para me dar um abraço. E agradeço muito, meu amado Ricardo, sua família está aqui comigo, viu? Poxa vida. Eu sou professor de jiu-jitsu do Ricardo. Pensei que ninguém fosse dar uma risada assim tão forte. Pessoal, vindo aqui para Dubai, conversando com a Ana, ela falou assim, fale uns temas aí que você acha que pode ser bacana, que pode ser interessante. E eu sugeri 3 temas, vibrando e pedindo que os anjos da guarda a influenciasse para que eu falasse esse tema. Porque eu achava que é o mais gostoso de falar assim em roda, de encontrar as pessoas e conversar sobre a vida e principalmente algumas opiniões que alguns homens, seres elevados, espíritos que reencarnaram muitas vezes antes de nós, deram uma opinião sobre o que a vida tem para ser feliz. O que a gente tem que fazer? Eu tenho a impressão de que essa resposta vai vir em diferentes pontos de vista, dependendo da análise que cada um tenha da vida. E eu escolhi 4 personalidades importantes da nossa doutrina, da nossa filosofia, para dar uma opinião aqui para vocês e a gente pensará junto o que pode ser melhor da gente fazer e aplicar isso em nossa vida. Eu tenho certeza que se eu pegasse qualquer um dessa sala, o mais novinho, que eu acho que é essa linda menina, o mais idoso, e comparasse-os entre tudo que possa parecer próximo e encontrasse diferente, por exemplo, entre uma menina e um menino, entre um da esquerda, um da direita, um brasileiro e um legítimo aqui dos Emirados, e encontrasse entre eles todas as diferenças possíveis que entre 2 seres humanos existe, eu falo, olha, por mais diferentes que eles sejam, querem a mesma coisa. Todos nós, pode ser um morador lá do Brasil, pode ser um morador aqui de Dubai, pode ser um primeiro mundo, um terceiro mundo, eles querem a mesma coisa. Se sai do seu país e vem para cá, se vem aqui e vão para lá, eles querem a mesma coisa, eles querem ser felizes. Ninguém faz o que faz buscando ser infeliz. Ninguém usa droga querendo ser infeliz pelo uso da droga. Ele busca uma falsa felicidade, numa euforia que o corpo dele não vai sustentar muito tempo, mas ele acaba se entregando a isso. Mas e quem comete suicídio? Bom, fique claro, quem comete suicídio não comete suicídio porque não compreende a arte moderna. A gente comete suicídio porque não está suportando mais uma dor que parece que não quer ir embora. Então, já que a vida vai viver na antítese da felicidade, eu prefiro acabar com isso e viver sem ela. Mas tudo que fazemos é mirando, segundo Aristóteles diz, um alvo que se chama felicidade. E não é menor a minha ideia de estar aqui com vocês hoje para discutir isso. O que nós temos que fazer para tentar ter uma vida mais feliz? Ou pelo menos com menos dor, com menos dificuldade, com menos peso dentro do coração. E a primeira opinião que eu trago para a gente ouvir, eu usei uma ordem cronológica, vem lá na Grécia, com um jovem grego chamado Aristóteles. Parece que teve uma sequência de pensamentos que começa ali com Sócrates, o primeiro e talvez marcador do tempo. Ele marca tudo que vem de filosofia como antes e depois dele, e ele foi o professor de Platão. E Platão foi um grande nome também, foi o que João Evangelista, foi o que Mateus, o que Lucas ou Marcos fizeram da filosofia de Jesus. Sócrates fala coisas lindas e não escreve nada. Platão, então, graças a Deus, faz as anotações e lança o que Sócrates tinha como pensamento.
Sócrates era o pensamento, Platão era a boca, o lápis e a mão, e escreveu. E ele teve um aluno chamado Aristóteles. Sócrates vive mais ou menos ali 500 anos antes de Jesus nascer. Veja que é a antiga história de buscar ser feliz. Foi o pontapé inicial que fez com que a filosofia nascesse. A filosofia surge com um primeiro pensamento. O que nós temos que fazer para viver bem? O que nós temos que fazer para viver melhor? Antes da filosofia, temos a mitologia, que também nasce com a mesma ideia. Ninguém queria fazer filosofia para aprender a fazer um alimento. A gente quis fazer filosofia ou mitologia para tentar escolher melhor as nossas decisões, já que tínhamos ganhado encarnar em corpos humanos e não éramos regidos exclusivamente pelo instinto. Então, o primeiro nome, poderíamos usar Sócrates ou Platão, mas eu escolhi Aristóteles. E a história desse menino é muito interessante de ouvir para você ver que nível de gente que nós estamos falando. Aristóteles não nasce em Atenas, propriamente dito, como nasce Platão. Ele nasce numa cidade chamada Estagira. E ele, desde muito jovem, buscava o conhecimento. Logo, aos 18 anos, ele pede ao pai dele que ele permitisse ele estudar na maior escola que existia na época, que era a Academia de Platão. E ele, então, vai estudar na Academia de Platão. E lá ele se destaca. Como, por exemplo, você pode pegar um aluno numa sala de aula e qualquer professor percebe que aquele é melhor, como você sabe. Bem, Ricardo, um dos seus alunos ele tem mais talento, ele tem mais coragem, ele tem mais força, ele tem mais flexibilidade naturais. Então, esse menino era Aristóteles e ele percebe que ele era mais sábio, ele era mais inteligente e ele almejou ficar como substituto de Platão, seu mestre. Ele entra aos 18, logo aos 20 anos, ele já era professor da escola de Platão. E ele então, depois de 20 anos como professor, todo mundo fica velho, nosso corpo não resiste muito, e até um homem como Platão desencarna. E Platão morre, desencarnou. E era a hora então de termos... É essa página mesmo, maravilha, é essa. Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Um beijo a quem estiver vendo aí 1h30 no Brasil, em qualquer horário. Como a tecnologia nos beneficia, né? A gente pode estar junto, mesmo tão distante. E ele então, almejando ser substituto de Platão, já se inscreve, se interessa por aquilo. Mas naquela época vivia uma coisa muito estranha que hoje nós não sabemos o que é. Havia muita inveja entre as pessoas. Havia muito ciúme entre as pessoas. A gente queria ocupar o lugar do outro. Quem dirige o Airbus 380 tem que ficar com cuidado de quem dirige um avião teco-teco. Porque os caras querem ocupar o nosso lugar, o lugar que vocês estão, e é sempre assim. Mas, graças a Deus, a história continua, e então Aristóteles, tentando ser professor, é boicotado e tiram Aristóteles da circulação. Ele não é só expulso da Academia de Platão, mas ele é expulso também de Atenas, e ele vai para uma ilha. Ele vai ser ilhado, né? Ilha de Lesbos. E ele está lá, então, e nada acontecendo por acaso, ele encontra ou conhece um menino. Nessa ilha, na cidade de Assos, ele conhece um tal de Alexandre. Alexandre é um menino novo, que era filho do rei da Macedônia, Filipe, e ele, então, já sabendo da fama de Aristóteles, o Filipe, rei da Macedônia, pede que ele oriente, com aulas particulares mesmo, como se eu aproveito o Ricardo que está aqui. Falei, cara, você não pode dar um pouco de aula aí para mim, para meu filho? Você puxa um cara aqui, vou aproveitar, já que você voltou para o Brasil. E ele fala, claro, tudo bem, preciso mesmo de um pouco de dinheiro, gosto de ensinar. E começa então a ensinar esse Alexandre. Esse Alexandre, na época, era Alexandre o Pequeno. Mas ele começa a envelhecer, torna-se Alexandre o Jovem e depois Alexandre o Grande. O maior conquistador territorial que nós temos notícia já de Forças Armadas. O pai dele andou conquistando uns pedacinhos aí. Mas ele vem e domina. Eu andei hoje olhando no mapa até para dizer, foi aqui do lado. E foi pertinho. Quando eu estou lá no Brasil, eu vou lá na Arábia. Lá ele domina ali uma parte do Egito, ele começa a pegar a Ásia Menor, aí ele pega a Mesopotâmia, a atual Iraque, a Pérsia, o atual Irã, e parte do Egito e Ásia Menor. Um pouquinho para baixo ele chegaria aqui, no Emirados. Então, estamos perto de onde um dia andou Alexandre com seu cavalo e sua tropa de mais ou menos 30 mil homens. E conquistou tudo, inclusive a Grécia, inclusive Atenas, inclusive a Academia de Platão. E ele, sabendo da história do seu professor, faz uma coisa que a gente, se estivesse no lugar de Aristóteles, era capaz de usar o poder da maneira errada. Ele domina toda aquela situação, dominada a escola da Academia de Platão. Aqui há uma dúvida entre como é que foi essa comunicação. Não se sabe se ele mandou um WhatsApp ou um e-mail para Aristóteles, que tinha ficado...
Deve ter sido um pombo-correio, alguma coisa nesse sentido. Ele fala, professor, vem para cá, eu tenho uma surpresa para o senhor. Aristóteles então volta à Grécia, na academia de Platão, e ele fala, está tudo dominado aí, ó. É tudo meu. E o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu ponha fogo na academia de Platão? O senhor quer que eu encontre os homens que te expulsaram? Está dominado, o senhor tem à sua disposição. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Ana, para falar. Ah, se fosse eu. Se quando lá eu estava aprendendo com o Ricardo, ele me deu um armlock que não quis soltar, mesmo que eu chama o Ricardo lá um pouco. Agora eu que vou dar o armlock nele. Mas aí é que tá. Aristóteles escreve o nome dele na história e eu não. Porque nós não estamos falando aqui só de um ser espiritualizado de conhecimento, mas moralmente espiritualizado. E ele fala, é pouco, Alexandre, o que você está me oferecendo é pouco. Encontrar as pessoas que me pegaram, não. Pôr fogo na academia de Platão, não, é pouco, quero mais. E Alexandre fala, mas o que, professor? O que mais o senhor pode querer em troca do que eu estou oferecendo? Eu não quero me vingar. Vingar é pouco. Eu quero que eles fiquem em paz, que eles continuem ensinando. Foram meus professores também, meus colegas. Mas eu quero que você encontre um lugar para eu fundar a minha própria escola. E ele funda o Liceu. E passa, então, a concorrer, no bom sentido, com o Liceu de Aristóteles. Nessa época, então, nós tínhamos 4 grandes escolas. O Liceu de Aristóteles, a Academia de Platão, a Colunata dos Estoicos e o Jardim de Epicuro. As 4 grandes histórias da filosofia, das grandes mentes saíram dali, ensinando a gente como viver melhor. E o que ensinar há 300 anos antes de Jesus nascer? Bom, os filhos do Ricardo, eles não sabem o que é Delta Larousse, eles não sabem o que é Barça, eles não sabem o que é a coleção Conhecer. Se quiser perguntar, vocês sabem o que é isso? Ah, não sabem. Menor de 20 anos não sabe o que é enciclopédia. Na nossa época tinha enciclopédia. Na época deles nem isso tinha. O que ensinar numa universidade, numa academia, que você resolve então a ousadia de fundar, o líder máximo da conquista territorial te autoriza, te escaldar o lugar e você vai fundar. Bem, graças a Deus, era Aristóteles que estava à frente disso, e ele então é reconhecido como o pai da botânica, o pai da astronomia, e ele então ensina, ele funda o ensinamento e começa a nos mostrar. Sendo ele o pai da botânica, não foi difícil para ele ensinar o primeiro pensamento do que vem a ser um comportamento para uma vida boa. É a primeira dica, o primeiro exemplo para a gente tentar atingir um nível maior de felicidade. E ele diz que como uma planta, o homem, a natureza, tem recursos naturais. Que nós, seres humanos, precisamos encontrar esse recurso natural que temos em nós e levar isso ao ponto mais elevado, ao ponto máximo de desenvolvimento que ele pode ter. E ele chama isso de eudaimonia. Se você quiser encontrar a sua eudaimonia, você tem que olhar para dentro de si mesmo, encontrar aquilo que você faz bem feito, aquilo que você faz melhor, e levar isso à excelência. E ele cria a palavra arité do grego, que significa excelente. Eu tenho que encontrar o que sou bom para fazer e levar isso à excelência. E ele então dá esse exemplo, já sendo o pai da botânica, é o seguinte: se você está vendo uma goiabeira, não espera que ela produza laranja, ela é uma goiabeira. Você pode esperar que ela produza boas goiabas, mas ela não vai produzir laranja. Então já encontrei, é uma goiabeira, já identifiquei a planta, já identifiquei o caule. O que devo fazer? Simplesmente colocar na terra? Não. Agora você tem que entender qual é a melhor maneira, o melhor clima, o melhor lugar, a melhor região, o melhor país para você cultivá-la e ela produzir a melhor goiaba. A vida inteira você vai passar estudando para ser melhor no que você faz. Agora, se você errou a eudaimonia, nada se lhe fará mais feliz. Você pode estar encontrando a eudaimonia num país rico como é Dubai, mas se você faz aqui uma coisa que você não gosta, nada faz sentido. Talvez será que é por isso que a esposa ou uma namorada do Mick Jagger se suicidou? Ela era uma mulher rica, saudável, namorava um dos caras mais ricos do planeta, e ela era completamente bem-sucedida na profissão que escolheu, estilista. E num determinado momento lá, não sabe por que ela desceu, comprou uma corda, aprendeu a dar um nó e amanheceu enforcada. O que faltava para essa criatura? Faltava dinheiro? Faltava saúde? Não, ela estava em plena condição saudável. E o Mick Jagger fica até surpreso.
O que houve? Eu imagino que todas as meninas aqui gostariam de ter uma vida que ela tem. Viajar para Londres, para Nova York, para Paris, para Dubai, apresentando suas roupas, sendo aplaudida, gozando de boa saúde, namorando um dos homens populares, como nós sabemos. E ela acaba com a própria vida. Eu suponho que não é porque ela não estava conseguindo desenhar o vestido mais bonito que ela queria. Esta criatura prova. Talvez ela tivesse frustrada com alguma coisa. Será que ela não encontrou a eudaimonia dela? Bom, mas Aristóteles então disse pra gente isso. Se você encontrar uma laranjeira, espere boas laranjas, mas não espera caju, porque ela não produz caju. Talvez o Ricardo não fosse um bom piloto da American Airlines, da Varig, não fosse um bom piloto da Emirates, porque ele não é para ser piloto. Talvez o Ricardo muda de país, porque no Brasil é tudo difícil mesmo, e lá o jiu-jitsu não é valorizado com um cara desse nível, então ele vem tentar a eudaimonia dele num outro lugar. E talvez Aristóteles aplaudiria Ricardo. E ele parou não, ele está melhor a cada dia, mesmo que o corpo físico vai ficando mais frágil, mais lento, com menos potência, alguma coisa vai ficando cada vez melhor para Aristóteles. E ele vai ser feliz se ele encontrar a eudaimonia e buscar a excelência, a arete até o fim. Talvez eu, se tentasse isso, não seria feliz. Mesmo que eu não fosse um corpo forte, não é por isso, não é essa a questão. É que eu não tenho esse interesse. E a gente talvez seja mais fácil de entender o que não é a minha eudaimonia. Eu vou dar um exemplo que logo percebi que não era a minha eudaimonia, quando eu estava ali na escola. E a gente tinha que fazer educação física. Eu percebi que educação física não era boa a minha praia. Por quê? Não é porque eu não jogava futebol bem. Até gostava, jogava vôlei, fazia lá. Mas a gente tinha que pôr bermuda, cara. E minha perna era fina, meu. Vocês sabem, né? Quando eu era novo, eu era muito magro, cara. Eu achava que não fosse dar risada. É que quando eu era novo, eu era mais magro. E você fala, mais magro? Nossa! Então, eu logo pensei, eu não vou querer fazer isso, eu não gosto. E eu gostava, assim, de matemática, de biologia, alguma coisa. E logo eu percebi que a profissão do meu pai era gostosa, era legal. Tinha uma estabilidade boa, meu pai é dentista também, como eu. Mas eu vim a reconhecer mesmo que eu gostava, talvez, de falar com as pessoas. Numa aula de literatura, o professor de literatura, o Júnior, falou, nós temos 3 aulas de literatura por semana. As 2 aulas durante a semana eu vou dar a matéria normal. Na última aula nós vamos falar uma roda como essa. Eu vou falar um tema e cada um vai falar, se quiser falar. E nós vamos debater um assunto. E um dia ele falou, você de amarelo vai falar. E eu falei. Eu acho que ninguém gostou, mas eu me encantei comigo mesmo. É impressionante como eu entendo bem o que eu falo. É impressionante como parece claro o meu pensamento. O som da minha voz soa para vocês de um jeito. Na minha cabeça ele ressoa tão bonito. É grave. E eu pensei, meu Deus, eu nunca provei sensação melhor. Eu não queria estar no outro lugar, senão ali mesmo. Eu passava esperando, a semana toda esperando passar até quinta-feira para chegar logo a sexta. E a gente fazia essa aula. E falava, deixa eu falar, professor, um pouco mais. E ele percebeu que eu queria falar e ele começou a me podar, porque senão os tímidos não falariam. Mas isso não mostra que eu não era tímido. A timidez acontece, mas é o prazer de estar naquele lugar. E eu percebi, eu queria estar num lugar que eu queria estar. E eu não tinha medo. E hoje vocês podem saber, num curso de oratória que fiz, foi perguntado qual é o maior medo da humanidade. Ninguém falou andar de avião. Mas todo mundo, em primeiro lugar, falou, é falar em público. Eu perguntei para o Ricardo uma vez, nós estávamos lá no aeroporto, eu falei, Ricardo, você não tem medo, cara, a hora que o cara tá lá batendo as costas assim no octógono, doido para te pegar, meu? Ele vai soltar. Eu falei, eu fico gelado em casa a hora que eu vejo lá o John Jones. Pô, esse cara vai... Ele falou, não, medo nenhum, cara. Mas eu tava com a roupa de paraquedas, eu falei, mas eu não subo nesse negócio, mas nem que... Você lembra disso, né? Eu falei, como que você tem medo de saltar de paraquedas? É a coisa mais divina do mundo. E, né? Pois é. Mas a gente entende, parece que Aristóteles tem razão. Alguma coisa em nós existe, um talento que a gente percebe que se não for daquele jeito, não tem outro jeito. Imagina, para vocês entenderem bem o que é eudaimonia. Eu pego e distribuo uma folha para cada um de vocês e falo assim, pessoal, alguém aqui já fez aula de desenho? Não, ninguém fez. Nunca ninguém fez. Então vocês vão desenhar para mim o seguinte, um cavalo bebendo água,
ou um homem para saltar de um avião, ou uma pessoa que vai lutar com uma outra. Desenhe como que vocês acharam. Eu faria um boneco de forca. Uma bola, uns palitinhos, e o outro lá. E tem gente que faz o kimono com a dobra. Tem gente que faz o cavalo e a crina com vento. E dá tempo, o cara pinta o fundo. E dá tempo, ele faz alguma coisa. Eu falo, como é que você teve tempo de fazer isso aqui? Não sei, fui fazendo. E nunca fez aula. Essa criatura tem eudaimonia, segundo Aristóteles. E nós podemos pensar que eudaimonia seja um talento dado por Deus. Nós sabemos que não existe injustiça e nós conquistamos isso. Então talvez você já tenha adquirido uma conquista e aqui está aquela condição de que você tem isso e você desenvolveu, mas a sua felicidade não é a mesma felicidade que o seu filho. Então, por mais que o Ricardo queira que o Thales possa fazer jiu-jitsu, pode que o Thales queira ser bailarino. E se um se frustrar com o outro, eles vão ser infelizes. Então você tem que entender que a sua eudaimonia é essa. Eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu vou dar todo o exemplo do mundo para aquele que eu amo, do que eu acho melhor. Mas se ele achar outra coisa, eu tenho que me espelhar. Eu não fiz o que meu pai queria que eu fizesse. É importante entender a sabedoria de Allan Kardec, porque ele faz uma pergunta para a gente nesse sentido. Ou melhor, ele pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem exatamente isso. Na questão 928, ele perguntou assim: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, porque quando nós falamos de aptidão natural, de recurso natural, pode saber, você sempre vai pensar nos petróleos que aquela terra tem para oferecer, nas frutas, no gado. Recurso natural pode ser o nosso recurso natural. Quando eu falo, o que eu posso oferecer de bom para as pessoas? Eu vou me apresentar, quero fazer isso, quero ser um professor, quero ser um piloto, quero fazer... essa é a nossa aptidão natural. E Allan Kardec pergunta: por meio das nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. E pôs ponto final, ele não está perguntando. Obrigado, Aninha. Então ele pergunta, é claro que pelo talento, pelo dom, pela eudaimonia, chame lá do que você quiser, você tem uma orientação que Deus deu para te mostrar no mundo, talvez o que deva fazer. Muitos dos nossos males não virão de não seguirmos esta vocação? Olha a resposta. Assim é de fato. Então, se você tem um talento, se você tem uma eudaimonia, se você tem uma coisa que você gosta muito de fazer, e pode ser matemática, pode ser cuidar de criança, pode ser sapateado, pode ser aula de dança, pode ser qualquer outra coisa, eles dizem aqui. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Então Aristóteles tem razão segundo essa resposta. Existe um talento, um dom que você tem e que você quer seguir livremente. E pode, quando muito, orientar, quando muito, mostrar estatística, mas saiba que aquela condição de Lucas capítulo 15, Jesus mostra que tem razão. Você quer a tua parte da herança, filho? Você quer ir embora de casa? Mas você vai sair, você vai perder teu nome, você vai perder... Não tem... Mas está aqui, a parte da herança está aqui, ó. Pode ir, vai ver o que você ia fazer. Quando Jesus contava essa história, é como se ele estivesse contando para uns camponeses e eu falasse assim: ô Tato, e você? O Ricardo me perguntando, você está morando lá na casa ainda, Capitão Gomes Duarte? Eu falei, não, Ricardo, não estou mais lá não. Ah, você mudou? Mudei. E o Henrique e a Aninha estão lá? Não, tá só o Henrique lá agora. Como assim tá só o Henrique lá? O Henrique tem 8 anos agora, pela minha conta. Vai fazer 9 de janeiro. E ele tá lá sozinho? Tá, mas por que você... ele falou que ele queria que eu saísse, né? Que eu estava atrapalhando, ele queria receber uns coleguinhas dele lá na casa dele. E você saiu? Mas como assim você saiu de casa? Para os que estavam ouvindo, o patriarca ter dado a herança, ter dado parte da herança quando ele vivo, foi um choque desse nível. Como assim você saiu de casa? Então, como assim o patriarca distribuiu a parte da herança? Ele estava vivo. Se um patriarca daquela época recebesse essa notícia que ele recebeu, era capaz do moleque ser apedrejado ali mesmo. É uma ofensa grande demais para um patriarca você chegar e perguntar pro pai: pai, dá minha parte da herança que eu vou embora. É como se eu falasse: eu quero que o senhor morra, porque para mim não me interessa nada a não ser o que o senhor tem para me dar materialmente. Então ele diz: quer ir embora, filho? Pode ir. Ele deixa o menino ir embora, quebrar a cabeça, tentar a vida, conhecer-se e ver. Não deu certo. Dei com os burros na água e volta para casa. E o pai corre em direção ao menino para fazer ele feliz. Então, muita atenção nessa orientação, nesse cuidado. A resposta não acaba, mas ele fala assim: Deus traçou-lhe
esse caminho, e os pais podem comprometer-lhe a universidade. E por efeito desse desvio, responderão por isso. Então eu não quero responder pelo erro que eu possa cometer com o Henrique, dele querer ser alguma coisa que eu acho que não é o caminho, e eu forçá-lo a alguma coisa. Ele tem que fazer. Portanto, se alguém tem um filho pequeno que quer aprender piano, faz 3 meses de piano e não quer mais aprender, não é o da mania dele, ele tinha que experimentar gosto da laranja para perceber que ele gosta mais de manga. Se ele quiser entrar na aula de bateria, ele pode entrar na aula de bateria, depois quer sair, depois entrar na aula de violão e falar, eu não gosto de música. Perfeitamente, não tem problema nenhum, filho. Não tem nenhum problema a criança, o jovem, tentar encontrar o que está procurando. Nós somos assim. Ou vocês acertaram na primeira em tudo que fizeram. Acertaram a profissão, acertaram o gosto pela namorada, acertaram o gosto de filme, o tipo de fruta, o tipo de comida, o país, o clima, a praia. Não tem jeito, nós temos que experimentar. Mas é claro, respeitar e orientar. Isso não significa se ausentar de uma orientação. E esta é a opinião de Aristóteles. Nós temos que encontrar a nossa eudaimonia e levar isso à excelência. Praticar até o fim, até o máximo. E algumas pessoas você percebe que encontraram a eudaimonia. Como, por exemplo, o Messi, como, por exemplo, talvez o Neymar, como, por exemplo, o Pelé, como, por exemplo, uma pessoa que ama o que faz e faz sem medo. Como talvez o Laco e o Henrique, que são pilotos de avião. E toda vez que eu entro no avião, eu faço uma oração para ele não cair. E os meninos estão lá todo o tempo e eu não sei se eu pergunto para eles, vocês rezam antes de voar? Porque eu não rezo antes de fazer uma cirurgia do siso. Mas eu não sei se devemos rezar ou não para trabalhar. Não, vocês serão feitos, né? Eu rezo porque eu vou fazer. E antes de voar, vocês rezam ou não? É estranho pedir, Deus, não faz esse avião cair. Pô, ainda bem que você pediu, porque você não precisa cair. A gente nem sabe o que falar. Mas aqui essa é a primeira opinião. Guardemos com ela, Aristóteles, encontrar a eudaimonia, encontrar aquilo que eu tenho um talento em mim, aquilo que eu gosto de fazer, que não precisa ser remunerado, não precisa ser em Dubai, não precisa ser uma coisa melhor, mas aquilo que me dá prazer, aquilo que eu tenho orgulho de falar. Eu sou palestrante, eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou piloto de avião, eu sou dentista, e é o que dá para fazer. Quando algumas pessoas falam, fala o seu currículo para mim, fala que eu sou dentista, que eu sou estudante de filosofia, que eu sou palestrante e sou pai do Henrique. É o que me dá orgulho de contar para as pessoas o que sou, os nossos valores. Talvez essa parte da nossa conversa, da nossa palestra, fosse melhor deixar para o final, porque chegamos no ponto alto dela. Mas, pela ordem cronológica, como eu disse a vocês, chegou a opinião mais poderosa que eu já ouvi em toda a minha existência, que é a opinião de Jesus Cristo. Não é à toa que ele é o homem, a criatura que marcou o tempo, como antes e depois dele, sem jornal, sem WhatsApp, sem televisão, sem rádio. Não é porque eu sou apaixonado pelo Galileu, não é porque eu sou amante da doutrina espírita, mas eu já comparei algumas opiniões dele, de Aristóteles e de Platão, no mesmo assunto. Pena eles não terem falado de petróleo, de economia, porque daí talvez você pudesse ouvir outras opiniões, mas eles falaram já o que era amor, o que era justiça, o que era igualdade e o que era uma condição de vida boa. E Jesus é superior em todas elas. Eu não estou dizendo, ame, não, vai atrás, procura no livro e pesquisa. Eu vou dar aqui a opinião dele e vocês analisem no íntimo de vocês se tem sentido. Como que nós vamos em todo o evangelho pegar a obra de Jesus e falar, vou resumir nessa opinião? Foi perguntado para ele, mestre, qual é a maior entre todas as leis? O que é o mais importante para o ser humano? O que eu posso resumir? E ele responde em Mateus 22, capítulo 37. Todas as leis, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Elias, João Batista, os gregos, toda a galera que já falou, se resumem nesta máxima. Deuteronômio e Levítico. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e teu coração. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não pode ser. Aristóteles tem razão. Ele não tem. Ele não tem razão, isso me perturbou. Não é possível. Não dá. Como que eu vou querer que o outro entre na vaga da faculdade que eu quero ocupar e ele não? Que interpretação rasteira, hein, menino? Como você não sabe nada ainda? Mas você está pesquisando, você está procurando, né? E como o próprio mestre falou, quem bate a porta se abrirá, busca e encontrará, peça e receberá. Eu pedi. Eu preciso compreender isso, Senhor. Eu preciso compreender o que o Senhor quer dizer com isso. E eu vou dar um exemplo primeiro, apesar de que Sócrates não gostava de que dessemos exemplo, mas eu não sei
fazer a maêutica dele, então acho que o exemplo vai funcionar bem. Ele falou, eu vou te dar o exemplo, e ele já tem 3 para 4 anos, você vai ver quem é que tem razão. E uma vez o meu filho, o Henrique, que tem 3 anos, tinha 3 anos, hoje tem 8, começou a ter fortes dores de cabeça. Eu falei, puxa, dor de cabeça desse nível? Eu tenho umas dores de cabeça, até para entrar em Singapura, eu falei, tem algum problema de eu entrar com um remédio para dor de cabeça? Tava com medo dos caras me barrarem, pena de morte quase ali para tudo, né? Não tem importância, traz Dorflex, traz o que você quiser. Eu falei, beleza, levei receita, levei tudo que podia, graças a Deus foi tudo bem. Eu entrei e comecei a falar, mas será que o Henrique está tendo alguma dor de cabeça herdada já por mim? Tão novinho. Mas não era só uma dor de cabeça, ele começou a ter uns picos de febre muito grandes, ele começou a ter 39 de febre. Aceitou ficar deitado na cama. Isso é gravíssimo para as crianças como as nossas. Eles são energizados demais, eles são muito fortes, eles não querem ficar deitados, eles começam o dia a 200 por hora e terminam a 250, e quando param, caem deitado de cansaço. E ele aceitou ficar deitado, o médico foi em casa, porque ele não estava conseguindo movimentar, estava doendo muito todo o corpinho dele. E eu sentado assim nessa posição, o Henrique aqui na cama, o médico do outro lado da cama dele, a gente olhando assim, ele falou, porque médico homeopata, que é o meu padrinho, ele pergunta tudo, né? Você está com medo de chuva, está com sede de hora em hora, está com vontade de comer, está com vontade de comer coisa fria, coisa doce, perguntou tudo, o horário dele não estava muito bom, ele fez uma manobra muito simples, que não sei se vocês já passaram por isso pelo filho de vocês, ele pegou no calcanhar do Henrique e começou a tentar levantar o calcanhar. Fica com a perna esticada, tá, filhinho? Não dobra não. E uma criança na flexibilidade que o Henrique tinha, encosta o dedão do pé aqui atrás. E chegou aqui perto de, sei lá, de 45 graus, ele começou a sentir uma dor muito forte, ele voltou, então tudo bem. Vou fazer uma outra, pegou aqui na cabeça do Henrique, na nuca do Henrique, começou a tentar levantar, para ele encostar o queixo no peito, quase sempre a gente consegue. Um pouquinho ele já não conseguiu mais, e ele começou a lacrimejar, e eu comecei a achar que a coisa não estava boa. Eu não esqueço o olhar que ele deu para mim, e falou, teu filho está com meningite. Eu falei, eu não acredito, Senhor, não acredito. Eu fiz assim, saí do quarto, e eu convoquei uma reunião com Deus imediatamente. Senhor, por favor, eu preciso de uma reunião agora. E quando você convoca com essa sinceridade, a turma de anjo da guarda senta assim e fala, o que é? Tamo aqui, o que você quer falar? Eu falei, Senhor, não faz nada para esse moleque, pelo amor de Deus. Não faz nada para ele. Eu não sabia que ia me afetar tanto assim. Eu não sei, mas ele é tão novinho, poxa, né? E faz o seguinte, eu troco de lugar com ele. Eu não pensei 2 vezes. Eu pergunto a alguma mamãe aqui, vocês precisam de quantos segundos para trocar de lugar com o filho de vocês? Não, já eu choro também. Eu já contei essa história algumas vezes, todas elas são a mesma lembrança, me remete num lugar que não está muito bem finalizado, né, filho? Aí eu troco de lugar com ele, Senhor, mas o obsessor, meu companheiro, sempre está ali, falou, não, mas não é justo. Não é justo você trocar de lugar com ele, porque ele tem 3 anos, cara, você tem 40. Eu falei, então multiplica por 40 os bichinhos que estão na cabeça dele, põe na minha cabeça, pode pôr. Pode pôr e me liberte mais 40 crianças, aliás, 39 e 40 é o Henrique, porque senão eu não troco não. Nesse momento eu comecei a pensar, se felicidade, se vida boa fosse o que Aristóteles falou, encontrar a eudaimonia, eu encontraria, e se eu ficasse ali daquele jeito, eu não poderia exercer a eudaimonia. Mas como que quem manda é Jesus, eu trocaria de lugar com ele, que se F a eudaimonia. Eu fico no lugar dele, porque não tem sentido nenhum eu ser feliz se ele não puder ser também. Eu estava experimentando uma coisa que até hoje eu não tinha experimentado, até aquele dia, que era a condição plena de vida boa, é quando eu já começo a me dedicar ao outro. Para Jesus, vida plena, vida feliz é quando você se dedica a alguém que você ama, mas tem um pré-requisito, e por isso ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Porque amar a Deus é amar a obra de Deus, é amar os animais, é amar as árvores de Dubai, o clima de Dubai, a chuva de Dubai, mas também a de Bauru, mas também a de Singapura, porque isso tudo é obra, é tudo criação, é amar o gosto da manga, é amar o gosto da laranja, é amar o gosto de qualquer coisa e cultivar. E quando eu percebi que amar a Deus é o pré-requisito para que eu fosse feliz, eu percebi que quanto mais pessoas eu amasse, mais a minha felicidade chegava a extremos superiores quando eu fazia essa criatura feliz. Mas não estava terminada a história. E eu então pensei em trocar, como se Deus quisesse simplesmente assim, filho, tá bom, já que você troca, eu aceito, porque o que eu quero é um filho doente.
Eu não quero que vocês aprendam nada. Eu só quero me satisfazer de um ego que vocês julgam que eu tenho tão grande, então eu quero que o filho fique doente. Se você ficar na orelha, tá bom. Não dá para trocar não, cara. É ele que vai ficar doente e tem um propósito muito maior. Você vai pegar uma parte disso que é entender. Quem tem razão entre Aristóteles e Jesus. Você já percebeu que eudaimonia não é a coisa mais importante. E por isso, não sei se vocês têm saudade das músicas do Nando Reis. Esses dias teve show lá no Brasil, do Nando Reis. E como vocês estão em Dubai, não puderam ir. Ele cantou uma música assim, que a vida é mesmo uma coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. A minha vida não tinha sentido mais nenhum se aquele menino não sarasse. E foram tantos os pedidos tão sinceros, tão sentidos, que Deus ou Jesus, tá bom, pode sarar, menino. E ele sarou. E ele tá vivendo muito bem, tá brincando muito bacana. E eu já fiquei com aquele choque. Nossa, Jesus tem razão, meu. Ele é melhor do que Aristóteles, é maior. Eudaimonia é legal, é importante, mas não tem sentido nenhum se depois que eu já comecei a experimentar o que é amor, eu não consegui amar alguém como a mim mesmo. Mas eu preciso realmente amar alguém, porque o pré-requisito, ame a Deus, ame toda a criação, e todos vocês, todos nós somos criaturas. Eu amando o Henrique e conseguindo amar vocês como a ele, cada vez que vocês dão uma risada aqui, imagina a felicidade que eu vou atingir. Só que tinha mais uma parte da lição que veio um pouco depois. Alguns anos se passaram, o Henrique estava com 7, e eu e o Henrique ficamos bem sozinhos em casa. Ele estava sozinho mais uma vez, e um dia eu vou escrever um conto, Henrique, o menino que brinca sozinho. Porque eu fico lá estudando, eu dou muito pouca atenção a ele até nesse sentido, me dedico muito a esse estudo, a minha paixão é isso, entender isso. E ele um dia falou, papai, não quer brincar comigo? Eu falei, Henrique, papai está estudando aqui, depois a gente brinca. A primeira paulada. Quando eu estava doente, papai, o senhor falou que queria que eu sarasse pra gente brincar, agora que eu tô bom, não quer mais brincar? Eu falei, ai, cara... Vamos, Henrique, claro, vamos brincar. Brincamos um pouquinho lá, brincamos um pouquinho mais, logo ele se distrai e eu volto. Vamos lá, senhor, vamos voltar aqui pro estudo. Lendo aqui, papai, oi, Henrique, vamos chamar a Ana Luísa para brincar com a gente? Não, Henrique, vamos chamar a Ana Luísa, não. Eu não sei, aqui eu ouvi dizer que tem muito médico, muito piloto, não tem nenhum matemático que pudesse me ajudar numa conta. O Henrique sozinho, ele causa 10 decibéis de barulho. A Ana Luísa sozinha causa 10. Junto eles causam 80 decibéis. Não era para ser 20? Mas tudo bem, quer chamar? Eu falei, não, Henrique, eu não vou chamar a Ana Luísa, não. Nós vamos ficar quietinhos aqui nós dois, vai brincar lá. E não sei se vocês têm filhos pequenos. O Henrique tira de mim o que ele quiser. Basta ele fazer um gesto que ele já entendeu. Não sei se vocês viram o Shrek, no filme O Gato de Botas. Ele dobra a orelha assim para baixo. Eu falei, Henrique, nós vamos chamar agora a Ana Luísa para vir para cá. Pode deixar. Pegue o telefone, ligo lá na Paula, oi. Não dá pra você trazer a Ana Luísa aqui? Que o Henrique quer brincar com ela. Eu tô sozinho aqui com ele. Meu irmão não tá aí? E o Rafael tá dormindo? Tranquilo, eu explico pra ele. Por sinal, o Rafael é um nome interessante. Todo nome que termina com El ou tem El, tem Deus no nome. Gabriel é mensageiro de Deus, Emanuel é Deus conosco, Daniel é a cura de Deus. Mas Rafael, meu sobrinho, eu tô procurando Deus até agora ali, viu? Não achei nada de Deus. Parece a feição daquele que não existe. Bom, volta, o Rafaelzinho tá dormindo. O Rafael foi um anjo agora e salvou a pele. Não, eu explico pra ele, pode deixar. Tá, um beijão, tchau. Desligado. Eu falei, Henrique, você ouviu, né? Tia Paulinha tá atendendo lá, tá com o Rafael dormindo, a Ana Luísa tá acordada, mas não dá pra... Ele não fez nada a não ser lançar o segundo versão Gato de Botas 2. Papai. Henrique, cadê a chave do carro? Nós vamos buscar a Ana Luísa. Vamos lá. Pega a chave do carro, vai, aí para logo na porta. Ana Paula, tô aqui na frente. Traz a Ana Luísa. Tô indo. Agora vem uma mulher, uma lady. Porque a mulher é assim mesmo, maquiada, né? Enquanto pro menino um chinelo dele tá bom, pra ela não, tem que ter a choquinha aqui. Bom, tudo bem, de repente quando eu olho assim, pensa uma boneca que tava no fundo da caixa, faz uns 3 anos, e você tira aquele cabelo, cara, desse tamanho, e vem então a Ana Luísa. E vem com um tambor. Uma coisa. Lá se foi a paz, Henrique. Se você quiser saber o que é paz, hoje nós não vamos descobrir. Vem a Ana Luísa, entra no carro e começa o litígio. Eles têm um cadeirão para cada. Nós temos 3 crianças, a gente tem que andar com um cadeirão ali. Eles querem ir no mesmo cadeirão. Eles não querem dividir assim, o seu aqui e o meu, não. No mesmo. Eles querem descer pela mesma porta. Eles querem entrar pela mesma porta. E ao entrarem... Não é verdade, minha linda? E ao entrarem, ali começa a confusão. Querem brincar com o mesmo brinquedo? Eu falei, pessoal, é o seguinte, só um pouquinho só.
Nós já buscamos a Ana Luísa. Henrique, você sabe que o papai estava estudando. O papai voltará a estudar. Vocês ficam brincando aqui à vontade. Ó, à vontade, hein? Só não sabe fazer as coisas que vocês sabem que não pode. Qualquer coisa, chama o papai tá lá. Fui e fechei. E não sei por que me ocorreu um poema de uma poetisa búlgara que diz: criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Poetisa louca, nada a ver. Fiquei lá, cara, não deve ter dado 3 minutos. Ai, não, Maria, mãe amada, vai. Quebra esse galho aí, faz essa molecada ir pra lá. Maria. Puxa vida. Abri a porta. Oi, papai, nós queremos brincar aqui também. Falei, então tá bom, vocês podem brincar aqui, papai vai pro quarto. Eu vou deitar de lado lá, pegar o livrinho e vou ficar lendo quietinho, aquela luz do celular. Ele falou, não, papai, porque nós queremos brincar. Eles têm uns pogobol, um cavalinho, é um boneco que você pula muito nele. A Ana tem uma vaquinha. E que eles eram muito pequenos, ganharam o presente talvez antes da hora, eles viravam e não tinham apoio com o pé, cabeça no chão. Mas estavam crescidinhos. Falei, não, vocês podem brincar muito bem com esse cavalinho aí. Brinquem aí, o papai vai... Não, papai, mas não pode, tem que ficar aqui. Não, papai, não tem que ficar aqui. E aí ele me deu a notícia. Não, papai, não é aquele cavalinho, é o senhor que vai ser o cavalinho. Ah, eu vou ser o cavalinho de vocês? É? Eu pergunto, pessoal, quem que é o bobo que já fez tudo que uma criança queria? Que já foi buscar a prima, que já brincou com ele? Ele já deu uma lição de moral em mim quando disse a história de estar doentinho e que agora vai atender mais esse pedido. Pois esse bobo somos todos que já entendemos o significado da palavra incondicional. Pois eu me curvei, como estamos em casa, de 4. Pode subir, Henrique. Sobe Henrique, sobe Ana Luísa. E nós começamos a andar pela casa. E eu estava ali sem camisa, Bauru não é tão quente quanto Dubai, mas é calor. E a gente estava lá e ele segura onde? Segura onde dá, né? No couro, que não é muito, mas segura aqui, um pouco no cabelo. E ele falou, papai, mas não é cavalo de passeio, é cavalo de rodeio. Ah, então segura, moçadinha, segura. Aí começo a pular. E no meio do pulo eu falei, nossa, como o bumbum da Ana Luísa é gordinho, é macio, né? Como o do Henrique é pontiagudo, meu. Parece com o meu. Porque o cóccix dele pegava em cheio aqui na minha coluna. E pegava, e aquela situação difícil. E foi tão divertido. Nós brincamos perto de uns 4 a 5 minutos, que pareceram 5 anos nas costas. Ficou uns hematomas aqui semi-definitivos. E eu, depois daquilo, aquela gargalhada, e cai, levanta e sobe, Henrique na frente, Ana Luísa atrás. Eles não pediram mais para brincar comigo. Eu voltei pro quarto, muito alegre, divertido. E aí chegou a hora de levar a Ana Luísa embora. Levei a Ana Luísa embora. Foi na volta que veio a lição. Que eu falei, Jesus tem razão. Ele falou, papai, foi muito divertido ter chamado a Ana Luísa, brincado. E ter principalmente brincado lá de cavalinho. Sabe, papai, eu gosto muito de ser seu filho. Falei, puxa, Henrique, vamos dar uma volta no quarteirão de cavalinho? Só pra você falar de novo isso pro papai? Ele não deu, ele não quis, ele não pediu mais para andar de cavalinho comigo. Mas eu experimentei a maior felicidade que talvez alguém pode ouvir. Quando um filho fala, eu gosto muito de ser seu filho. Quando alguém fala para você, eu não conseguiria atingir esse nível de felicidade se não fosse por aquela atitude que você tomou. Quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, ele está primeiro dando o pré-requisito para a gente. Se você não amar, não tem jeito. Se eu fizer um bem, comprar um carro maravilhoso, feliz, mas isso alegrar alguém que eu não gosto, isso me entristece. Se eu fizer um gesto bonito que me deixa feliz, mas alguma pessoa que eu não gosto se beneficiar, me aborrece. Agora, se eu fiz alguma coisa que o Henrique sentiu uma felicidade tão grande, eu pude sentir aquilo através dele, eu pensei, quanto seria a minha felicidade se toda a humanidade fosse para mim como é o Henrique? Se eu tivesse todos vocês como tem o Henrique, a crucificação faria sentido. Morrer em nome de vocês, morrer em nome de um bem tão maior, é completamente claro. E para mim essa é a maior dica para a gente conseguir ser feliz. Amar alguém sobre todas as coisas, como também amar a nós mesmos. Não é assim, não, eu não como para outro comer. Não, se eu tenho um pedaço de pão, um prato, e alguém não tem nada, não é dar para ele. Eu falei, não, é repartir, é metade para mim, metade para você. Nós dois precisamos nos beneficiar. Nós dois vamos nos alimentar. Por isso não é valorizar o outro e não valorizar a mim. Mas também não é ser egoísta de falar, não, primeiro eu preciso cuidar de mim, né, para depois cuidar do outro. É mais cuidado que você já está.
com a quarta Ferrari, com a quarta mansão, com a quarta tudo, e ele não tem nem o que comer? Então é tentar fazer com que o outro sinta um nível de felicidade que ele não sentiria se não fosse por uma atitude que eu tenho. Mas há o pré-requisito, você tem que amar aquela criatura. Portanto, já está limitado. A nossa felicidade tem um teto. Quando os pilotos vão pousar, eu escuto assim, teto baixo. Teto baixo eu suponho que seja quando a neblina não dá para ver muito bem a pista, e quando você cruza aquilo, já está vendo a pista ali logo embaixo. Se eu cometi uma heresia, me perdoem, pilotos. Mas eu acho que o nosso teto é baixo mesmo. Porque o nível de felicidade que a gente coloca é quanto menos a gente gosta das pessoas, menos dá para transpor aquele teto. Só que, ao contrário de um piloto da Emirates, nós não estamos vendo de cima, nós estamos embaixo ainda. Um teto baixo que não dá para decolar. Um teto baixo que não impede de voar um pouquinho mais alto no quesito que eu mais quero. Porque tudo isso começou para responder uma pergunta. O que a vida tem que ter para ser feliz? Aristóteles escreve em Ética a Nicômaco isso. Ética a Nicômaco, onde está essa explicação da eudaimonia, que é justamente isso. Ética. O que é ética para eles? Vida boa. Ética a Nicômaco. Quem é Nicômaco? É o filho dele. É como se fosse ética a Tales. Vida boa a Tales. O que eu vou fazer para que ele seja mais feliz? É o título que ele dá. Ética, vida boa, vida feliz a Henrique. E ele explica isso lá. Vem então Jesus e diz o seu evangelho, uma boa nova. Boa notícia. Eu vou dar uma notícia para vocês. E ela se resume nisso. Amem como vocês puderem. Amem, tenta expandir o máximo que der. Primeiro nesse círculo aqui. Depois um pouquinho maior. Depois um pouquinho maior. Depois perceber que a Terra é só um quintalzinho de uma cidade maior, que é nossa Via Láctea. E depois entender que todo o planeta é habitado e todo mundo é da mesma família. E se um dia eu chegar nesse ponto, eu não me bloqueio mais. Essa foi a segunda opinião. Mas há uma terceira grande nessa história, que é de um filósofo chamado Baruch Spinoza. Baruch Spinoza disse uma coisa muito grandiosa pra gente, é um holandês. Se ele nascesse em Portugal, a mãe dele estava grávida em Portugal, teve que ser deportada, por pouco não nasce lá, e Portugal teria mais esse grande valor. Ele nasce na Holanda. E ele explica uma coisa muito bonita pra gente também. E ele diz que felicidade para ele é quando você vive num mundo que te alegra. Vida boa, vida energizada, é aquela quando você acorda de manhã querendo acordar. E quer fazer as coisas, e quer pegar o avião e voar, e quer vir para Dubai, e quer fazer palestra, e quer encontrar, e quer fazer. E ele diz que isso é a alegria. E ele define, Baruch Spinoza, para nós, o que é a alegria? É a passagem para um estado mais potente do próprio ser humano. Ah, então já entendi. Passagem para o estado mais potente é quando você fala para uma pessoa, vamos lá comigo, vamos, que hora passou? Não, tá ótimo. Ah, eu vou te buscar, não dá, vai um casal de amigos. Não, maravilha, quero conhecê-los. Eu estava energizado e feliz, querendo estar onde eu estava. Para Baruch Spinoza, é porque o meu mundo está me alegrando. Ah, então já entendi. Para eu ser feliz, eu tenho que ser dentista, ter um filho que chama Henrique, andar de cavalinho com ele. Não. É a minha felicidade. Esse é o meu mundo que me alegra. E se eu tivesse que dirigir um avião da Emirates, eu não sei se eu teria coragem. Eu tenho oração em cada vez que eu vou. Se eu voasse toda vez, eu ia comprar um terço. Mas é a minha felicidade, é o modo como eu enxergo. E se for professor de jiu-jitsu? Professor de jiu-jitsu é isso aí, cara. É viver, é lutar, é estar ali, é sentir um pouco de dor, mas é se levantar todo dia. É o mundo que te alegra. E para Baruch Spinoza é aquilo, quando você chega na tua casa, encontra a tua mulher e se alegra com ela, e nunca do vizinho. Para Baruch Spinoza, a felicidade, quando o teu carro que está na concessionária é o carro que te alegra, não o da concessionária, o carro da tua garagem. É a casa ainda que é alugada, é o cachorro ainda que manquitola, é o filho ainda que o que a gente não queria ser, o que ele fosse. Mas para Baruch Spinoza, a tristeza é o oposto disso, é a passagem para um estado menos potente do próprio ser humano. É quando você estava combinando uma festa com alguém, uma viagem com alguém, chega no dia e você fala, vamos? Fala, não quero ir mais. Por quê? Não sei. Pode saber, ela recebeu uma notícia que tirou a potência dela. Ela está sem felicidade, ela está sem alegria, sem potência de agir. Passagem para um estado menos potente. E o mais interessante é que isso é uma escolha. Você escolhe se você quiser que o mundo teu te alegre. Porque eu já vi gente reclamar de Singapura. Eu já vi gente reclamar do calor de Singapura. E não entende que o calor é o que dá dando a vida ao nosso planeta. E ele mora ali no Equador, ele está numa linha que é assim mesmo. Mas ele não está percebendo que o ar-condicionado está em todo o MRT. Que o ar-condicionado está nos ônibus, que o ar-condicionado está nas casas, que ele tem uma condição de saúde e de respirar, e pelo menos ir lá fora e sentir um calor. Porque quem está num hospital climatizado nem sabe o que é calor e frio, só sabe o que é aquilo lá.
E ele consegue reclamar. Realmente o mundo dele tira a potência dele de agir. Ele é um ser triste. Eu perguntaria a vocês, qual é a condição para ser feliz? Ser rico, bonito e inteligente? Então necessariamente um homem rico, bonito e inteligente é mais feliz que um feio, pobre, com dificuldade para aprender? Ou vamos dar o exemplo do Chico Xavier, que era feio, pobre e talvez tivesse um pouco de dificuldade. Pelo menos só estudou até a 4ª série. Ele talvez fosse mais feliz que qualquer um de nós aqui dentro. Que tem muito mais dinheiro que dele, que tem muito mais beleza que ele, que conhece o mundo mais do que ele e que pode fazer o que quiser, e ele preso a uma missão que escolheu e aceitou ser escolhido, mas era um homem mais feliz. Então, para Baruch Spinoza, essa é a resposta. É quando você ama o mundo que é seu, o mundo que te alegra. E que mundo é esse? O mundo que você quer que ele seja. Eu posso estar feliz por estar aqui com vocês, ou lamentando porque não deu para fazer com as cadeiras enfileiradas, como a Ana me explicou. Eu posso estar feliz porque está aqui com você e querendo estar aqui, e pode ter alguém doido. Que hora que vai acabar isso aí? Eu falo, já está acabando, fique tranquilo. Mas cuidado e presta atenção, se você, na hora que estiver nesse lugar, não vai estar querendo ir embora de lá também. Porque você está querendo ir embora de você mesmo, e durante essa encarnação, cometer suicídio não é boa ideia. Aliás, em nenhuma delas. Essa é a terceira grandiosa opinião, completamente diferente dos dois que deram anterior, mas eu não podia deixar de mencionar o nosso grande Allan Kardec, que é o mais novo, o trabalhador da última hora, e que deu uma opinião belíssima baseada nos espíritos. Em que consiste a felicidade para os bons espíritos? Para Kardec é fácil entender. Quando você tem 10 defeitos, você tem 10 obstáculos para ser feliz. Se você tem 10 cortinas, você tem 10 barreiras para a luz entrar na tua casa. Se você tira uma, você são 9. Se você tira 2, já são 8. Se você tira as 8, você não tem nada, o sol entra direto. Para Allan Kardec, que traduziu para a gente o que os espíritos responderam, felicidade é quando você não tem nenhum defeito mais. A resposta é essa. Em que consiste a felicidade para os bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. É uma pena, mas eu posso fazer uma brincadeira aqui com o Dubai e alguém se magoar profundamente e nunca mais querer ouvir falar de doutrina espírita. Eu posso falar que a Fly Emirates não é tão legal quanto a Fly Singapore ou Singapore Airlines, e os dois grandes amigos que fiz aqui nunca mais olharam na minha cara. Não foi culpa minha, não é a boca que fala, é o coração que recebe que tem o problema. Eles se magoaram porque existem pontos magoáveis dentro dele. Emmanuel, num livro chamado A Religião dos Espíritos, falou: o sofrimento do ciumento é o ciúme. O sofrimento do ególatra é a egolatria. O sofrimento do egoísta é o egoísmo. Quem tem orgulho não sofre de outra coisa a não ser do próprio orgulho. Podem perceber que quando vocês ficam tristes, é porque alguma coisa que fez vocês ficarem tristes não necessariamente fez a esposa ficar triste. Porque quantas vezes a Aninha já não levantou o meu padrão que caiu? Por uma coisa que era para cair nela, mas eu, como sou muito mais atrasado e mais fraco, caí muito mais e ela tenta me alegrar. E eu percebo, eu já podia não deixar isso me abater tanto, mas abate. O coração nosso com mais defeitos necessariamente trará mais obstáculos a um voo mais alto. E ele vai continuar dizendo assim: o amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Veja que ele diz, Jesus, é um amor, é uma coisa forte, e os une, é suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então não tenho nenhuma dúvida de dizer, o mais espiritualizado aqui dentro é quem está mais feliz aqui. E era quem estava mais feliz ontem. E era quem estava mais feliz durante o voo, que estava com a turbulência. E é quem mais está feliz porque é mais espiritualizado. Ele não bloqueia as coisas boas. E quando vem uma coisa ruim, ele perdoa. Ele dissolve dentro dele aquilo. Somente os puros da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral de cada um. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la,
Mas esta aspiração lhe constitui uma causa de emulação. Emulação é você desejar ser o que o outro é, sem ambicionar, sem querer que ele caia, sem querer tomar o lugar que é dele, mas que você entre junto com ele. É eu querer também ser um piloto e imaginar que podem ter outras pessoas que querem viajar e todos nós três podemos pilotar junto. É eu ser um professor de jiu-jitsu e saber que eu não vou tomar o lugar do Ricardo, nem conseguiria. Porque ele tem o jeito dele, ele tem a daimonia dele, mas eu quero também entrar nesse mundo. E que no céu tem tanta estrela e elas nem sempre estão se chocando. E não precisam se chocar. Então ele vai dizer isto. É desejar numa causa de emulação, mas não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la. E para a conseguirem, trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e felizes se consideram por não terem que sofrer os que sofrem os maus. Eu imagino que o anjo da guarda fala, puxa vida, filho, não precisa mais sofrer isso, não foi nada. Só porque você chegou e deu uma chuva em Dubai que não dava tanto tempo, você vai reclamar que não deu para sair para ver o passeio que você queria fazer hoje? Eu cheguei e perguntei para algumas pessoas, chove todo dia em Dubai? Não foi, Aninha? Falei, no, sir. 3 times a year. 3 vezes por ano? E about 10 minutes. 10 minutos, não, faz acho que 1 hora e pouco que tava. Eu falei, mas é um azarado mesmo. Nossa, tem que ser muito infeliz que nem eu. Até que chega o áudio da Ana. Um anjo sopra no ouvido dela e o anjo encarnado fala, Tato, que legal essa chuva. Tô ligando só para compartilhar com você. Depois a gente pode ouvir esse áudio, que eu postei também. Te gravando essa mensagem para compartilhar com você que chuva aqui no deserto é raríssimo. É uma vez no ano e olhe lá. E chover igual tá chovendo hoje é inédito. Normalmente chove 10 minutos e para. Então, você pode receber essa chuva como boas-vindas, porque aqui no deserto, quando chove, é prosperidade, é só energia positiva quando vem chuva. Então, sinta-se muito bem recebido pelo deserto por conta dessa chuva toda, tá bom? Um beijo grande. Esse áudio, ela diz que aqui pra gente, no deserto, chover é prosperidade, é boas-vindas. Eu falei, Ana, pra que machucar um coração assim? Tá bom, não quer que eu faça a palestra? Não vou. E o meu anjo agora, filho, não precisa ficar triste. Por causa disso, você está em Dubai. Puxa vida, você vai reclamar disso. Você vai falar disso. Eu não acredito. É você que está fazendo o problema. Agora eu perguntaria a vocês, pessoal, para a gente poder finalizar. Quem está certo nessa história? Qual dos 4? Quem errou? Seria Aristóteles? Para ele, a daimonia é encontrar o que você tem que fazer e levar isso à excelência. E ele não fala do próximo, mas vem Jesus e fala, busque o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas, mestre, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Ele não discorda de Aristóteles. Qual é o problema em eu ser dentista, mas fazer uma linda restauração para alguém que está com dor? Qual é o problema de eu ser dentista e extrair um dente que estava machucando e colocar aparelho e fazer uma pessoa mastigar melhor, sorrir melhor, ser mais feliz? Mas fazer isso pelo outro. E fazer pelo outro não é fazer de graça. Eu também estou encarnado e tenho fome, tenho frio, quero comer e preciso disso. Então é fazer o que gosto, mas pensando nos outros, em equilíbrio comigo. Essa é a opinião do mestre. Mas será que eu já consigo fazer isso? Não consigo. Então vem alguém e fala, filho, o mundo dos puros é muito mais feliz, mas ninguém está privado de felicidade. Alegre-se pelo mundo que é seu. Ué, goste da casa que você está, goste dos amigos e seja feliz aqui em Dubai. Seja feliz em qualquer lugar. E essa felicidade é apresentada por Baruch Spinoza. Agora, basicamente, não falta isso. Falta a gente buscar a felicidade e me melhorando. Poxa, se eu sou uma pessoa um pouco impaciente, tenta ter um equilíbrio de paciência. Talvez Deus deu uma lição para mim e para Ana, minha esposa, a Ana Cláudia, que chegamos lá em Singapura, andamos bastante, e num dia a Aninha amanheceu com o pé muito inchado e não conseguia pôr o pé no chão. E por 3 dias e meio nós andamos de cadeira de roda. E eu percebi o quanto é difícil a vida de um cadeirante. Só experimentei, sabendo o que é melhorar. E lamentei os buraquinhos da rua de Singapura, apesar de tão perfeita. E foi difícil ter que ver alguém carregando a minha esposa, levando ela para lá, e eu puxando as malas, sendo que eu queria estar puxando com ela, batendo selfie.
Mas eu experimentei. Aquele era o meu mundo e eu poderia me alegrar e nos alegramos naquele mundo. Mesmo que não alegre, porque furamos a imigração, foi ótimo. Nossa, foi por isso que se alegrou, cara? Pois é. Pode ser que eu tenha percebido que não é só de desvantagem que vive, alguma coisa a gente aprende com isso, mesmo que seja lá pra frente. Mas quando eu disse que eu traria 4 opiniões para vocês, na verdade eu menti. Porque eu estou aqui e queria dar a minha opinião. Na minha condição, do que posso oferecer, do que é uma vida feliz, do que é uma vida boa. Para mim, não é ainda o que esses caras falaram, é elevado demais. Para mim, vida boa é quando você consegue fazer alguma coisa para o outro e ele nem percebeu que o tempo passou tão rápido. Vida boa é se vocês acharam que 1 hora e talvez 10 de minutos passou e vocês acharam que passou 1 hora e 5. E não perceberam que 5 minutos passou assim em flow e fluiu. Vida boa para mim é quando você consegue gerar para alguém e aquela sensação de estar onde queria estar. De que valeu a pena sair lá de Abu Dhabi, andar não sei quantos quilômetros, mas para estar aqui para ver e falar, poxa, tá vendo, Thales? Foi legal ter ido. Fazer com que os meus amigos, a Fernanda e o Laco, que foram me buscar, falou, foi legal passar lá. Nós viemos conversando sobre algumas coisas que o pai dele gosta e foi legal também a palestra. E por um segundo eu quis estar lá, naquele lugar que eu estava. E para mim felicidade então por enquanto é isso, é quando você está num lugar que você gostaria de estar. Então, como é muito difícil estar essa situação, porque numa pesquisa feita, o nosso flow, o nosso eu experiencial, aquele que vive o momento, infelizmente dura 3 segundos. Se alguém conseguiu ficar um pouquinho mais que 3 segundos sem pensar lá fora, sem pensar como é que está alguma coisa, você foi feliz nesse segundo aí, e eu dei causa a isso. E para mim não há motivo maior do que viajar 14 horas no primeiro voo, depois mais 7, depois voltar mais 7, pegar uma chuva torrencial como peguei, chegar até aqui na carona de 2 grandes amigos que talvez nos reencontramos de outras encarnações, poder falar e ter causado, sei lá, alguns segundos de satisfação no coração de vocês. E se eu conseguir fazer isso, eu sei que não existe feliciômetro, mas eu disputaria um bom dinheiro para saber quem é que está mais feliz agora. Que pena a gente ter que dizer isso, mas que os tristes comemorem, porque tristeza é um prato cheio ainda num planeta de provas e expiações como o nosso. Mas que os felizes como nós, que vendam caro a derrota, porque por enquanto ser feliz é isso, é ter um pouquinho de descanso num planeta que nos cansa tanto. Eu sei que quando vocês vão numa padaria comprar uma torta de morango, é que vocês querem sentir gosto de morango representado numa torta. E sei que quando vocês ganham um presente de Deus que chama vida, é porque Ele sabe que você quer sentir gosto de felicidade, representado numa encarnação. Eu sei que tem muita torta de morango que é ruim, que não tem nenhum gostinho de torta de morango nem de morango. Como tem muita vida ruim, que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas eu falo assim, não fica triste não, porque mais cedo ou mais tarde você vai começar a compreender coisas maiores. E você vai começar a compreender que valeu a pena ter nascido. Valeu a pena ter experimentado um pouco na cadeira de roda. Valeu a pena ter experimentado o que você está experimentando para um dia falar, eu desencarnei. E quando encontrei meu anjo da guarda, ele falou, parabéns meu irmão, você voltou muito melhor. Maria Dolores escreveu uma coisa para a gente que eu sempre gosto de repensar e faço isso como se fosse uma oração. Quase toda noite eu penso isso e acho que nós encarnados, a minoria aqui, o que deve ter de espírito aqui que fala, puxa, ele tem razão. Se eu pudesse dar essa mensagem para meus amigos encarnados, seria bom. Fizemos uma oração e pedido a Jesus que nos abençoasse em mais uma encarnação. E como diz Baruch Spinoza, como diz Allan Kardec, como diz Jesus, como diz Aristóteles, uma palavra entre eles está em comum. O trabalho, o esforço, a dedicação por fazer uma coisa e acreditar. Falar, poxa, eu posso fazer uma palestra bacana, eu posso estudar aquilo, eu posso explicar de uma maneira que crianças entendam, que adultos entendam. E antes de reencarnarmos, todos nós fizemos um pedido a Jesus, nosso mestre. E talvez Maria Dolores, nas Sagradas Mãos do Chico, sintetizou lindamente quando disse assim, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixe-me renascer em qualquer parte, mas entretanto que eu possa buscar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que um dia eu tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava lá na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma.
Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é um divino compromisso, estímulos dos céus, guiando nossos passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que eu me agasalho e eu lá estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, mas me lembre das mãos. Não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. Mas se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajude-me a estender as próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro um dia a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Mãos marcadas do sagrado trabalho, mãos marcadas pelo kimono do jiu-jitsu, mãos marcadas pelo manche, pelo alguma coisa que não sei muito bem o nome, da direção do avião. Mãos sagradas que trocaram fraldas, mãos sagradas que escreveram, mãos sagradas que fizeram o que puderam por uma vida melhor, própria e das pessoas. Chico Xavier disse uma coisa grandiosa: tudo que a doutrina espírita me ensinou é que eu tenho que me renovar sempre. Allan Kardec disse: a grande transformação espírita se mede pela sua mudança moral, pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue em vencer as más inclinações. Mas como que quem manda é um só, ele falou uma coisa grandiosa quando caiu pela terceira vez carregando a cruz e encontrou com a sua mãe. Vocês têm 20 segundos para falar a coisa mais importante que vocês podem para a pessoa que mais ama vocês, antes de ser eletrocutado, antes de ser enforcado, antes de ser crucificado. O que vocês falariam para ela? Tem que ser uma coisa bem importante. Vocês lembram o que ele falou? Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. A morte de Jesus talvez tenha sentido se a gente conseguisse renovar um pouco. Se o Ricardo se renovar um pouquinho em nome do filho dele. Se eu me renovar um pouquinho em nome do pé inchado da Ninha. Se eu me renovar um pouquinho em nome de vocês. E se cada um conseguir renovar um pouquinho, o mundo melhora. E está na hora da gente não ser mais expiação. A gente está querendo muito ser regenerador. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de todos trabalhando e remando para o mesmo lugar. Que a gente consiga sair daqui um pouquinho melhorado, um pouquinho mais feliz, ou um pouquinho mais nós mesmos. Obrigado a todos, que o Mestre nos abençoe. Vamos dar um close geral, Aninha, para você ver? Ah, isso é tão... dá um zoom nas meninas ali, que essa parte é boa.